Oi gente, voltei e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre Caráter, romance de pai e filho de Ferdinand Bordewijk. É um dos mais importantes livros da literatura holandesa do século XX. Nós temos aqui a tradução direta do holandês por Daniel Dago. Essa edição aqui é recebida em parceria com a editora Rua do Sabão, que é parceira aqui do canal. A gente tem um livro de 346 páginas com folhas amareladas. Deixa eu mostrar para vocês. Folhas amareladas. A gente tem notas de rodapé. Os inícios dos capítulos são simples. Deixa eu achar aqui. Os inícios dos capítulos são inícios simples. Diagramação, como vocês podem ver. Excelente. Uma tradução, uma obra, uma edição impecável. E antes da gente entrar na narrativa, né, na história que o Ferdinand apresenta para nós, eu quero falar com vocês um pouquinho acerca do Ferdinand. Nós temos aqui um autor que era advogado por formação, sócio imobiliário de uma grande rede de escritórios de advocacia em Roterdã nos anos 1913. Ele começou escrevendo poemas, contos fantásticos, que inclusive até hoje são tidos como marcos do conto holandês. E posteriormente ele escreve novelas. Inclusive Ferdinand é considerado pela crítica, ele é chamado pelo pseudônimo de concreto reforçado, porque a gente tem uma narrativa, uma prosa bastante seca, dura, com frases curtas. O estilo do Ferdinand é bem direto, então nós não teremos assim muito floreio, muita volta. Ele é aquele estilo de autor 8 ou 80, tudo ou nada. Então nesse ponto eu digo para vocês que quem tem um pouco de dificuldade com narrativas prolixas e repetitivas não sofrerá deste mal aqui nesse livro, porque o autor é bem seco, bem curto, bem direto em tudo que nos apresenta. E quando ele escreveu esse livro aqui, a primeira vez que esse livro é escrito, ele é redigido em 1937, publicado em 15 fascículos semanais, e só em 1981 ele é publicado em formato de livro. Em relação às novelas, né, que foi publicadas em fascículos, o livro tem 220 páginas a mais. Então a gente vê aqui que a gente tem uma edição um tanto que estendida. Feitas essas considerações, o que nós temos aqui? Nós temos o jovem Catadruf, que é filho da Joba. A Joba é uma empregada doméstica, trabalha na casa do oficial de justiça, senhor Drevenhaven. Ele é um homem importantíssimo, fluente, poderosíssimo, que é conhecido por muitas pessoas ali na sua região. Esse personagem é um homem que exerce grande influência sobre as pessoas ali da sua região, e ele é conhecido como um homem muito duro na execução de suas leis, quando ele vai executar cobranças. Inclusive, ele é considerado, esse personagem, um homem muito implacável. E ele tem um caso com a Joba, que é a sua empregada doméstica, ainda nesse início de narrativa, nesse contexto, e ela é engravida. E, gente, eu acho muito engraçado aqui, porque o ponto alto, para mim, dessa narrativa, além desse relacionamento entre o pai e o filho, é essa mulher. Então a gente tem um contexto histórico, a gente sabe, de mulheres dependentes, de mulheres frágeis, de mulheres amedrontadas pela sociedade, pela cultura, pelos costumes. E quando Joba descobre que está grávida, ela avisa para o patrão: tô grávida, e avisa mais uma coisa para ele, que eu achei assim interessantíssima, e não é um spoiler, porque logo nas primeiras páginas a gente recebe essa informação: tô grávida e tô indo embora. Simples assim. Tô grávida, tô indo embora, e ela arruma as malas e ele fica assim: tá, como assim? O que aconteceu? Não tô entendendo. E ela vai embora e ela tem esse filho. E ainda na maternidade, quando ela tem essa criança,
A assistência social, as pessoas, os médicos, os enfermeiros, começam a perguntar para ela, quem é o pai? Como é que você vai fazer? Você é uma jovem sozinha. Ela fala, não. Não importa quem é o pai, eu sei quem é o pai, mas ninguém vai procurar o pai, ninguém vai se envolver nisso, ninguém vai entrar nessa situação, tomar frente disso, porque quem vai tomar frente disso sou eu. Eu vou cuidar do meu filho, ele vai ter apenas uma mãe. Se futuramente ele quiser conhecer esse pai, é outra questão, mas eu vou cuidar do meu filho, eu vou assumir essa responsabilidade, o filho é meu, e eu vou ensiná-lo a viver. Vou dar ele educação, vou dar ele, dentro das minhas possibilidades, eu vou dar ele o que eu puder. Então a gente tem aqui uma mulher que é empregada doméstica, que trabalha com costura, artesanato ali, ela sabe fazer várias coisas, ela é boa com trabalhos manuais, e ela sai dessa maternidade decidida, ela vai criar esse filho. E ela cria o jovem Catadruff de maneira muito rígida, de maneira muito insensível, muito dura, não porque ela é má, sabe? Mas porque esse título, caráter, ele vai permear toda a narrativa, durante todo o desenvolvimento da história, tanto no relacionamento dessa mãe, da Joba, com o seu filho jovem Catadruff, quando posteriormente esse menino crescer e for ao encontro do pai, for ao encontro dos seus sonhos, essa palavra caráter, ela vai permear toda a narrativa, porque a intenção dessa mãe é formar o caráter desse filho. A intenção dessa mãe é preparar esse filho para a vida. Tá, o jovem Catadruff cresce, ele é um filho ilegítimo e é obcecado pelo desejo de se tornar advogado. E como eu já disse para vocês, ele é filho de uma mulher pobre. E quando o senhor Derwenthaven descobre quem é esse filho dessa ex-empregada que simplesmente avisou a ele, tô grávida e tô indo embora? Quando ele descobre que esse jovem que bate por acaso no seu escritório, por acaso, sem dar spoiler, no seu escritório de advocacia, em um dos seus escritórios, ele percebe que esse jovem tem uma personalidade marcada. Ele, apesar de pobre, apesar das dificuldades, ele é um jovem cativante. E ele tem a sua personalidade marcada por responsabilidade e um desejo de correção, sabe? O jovem Catadruff, ele comete erros, mas ele tem uma necessidade muito grande de correr atrás, de corrigir, de consertar, de se esforçar. Ele é cativante, ele quer aprender, ele é do tipo que lê muito, ele tem uma pequena biblioteca, pequena mesmo, biblioteca em casa, livros que ele compra usado, livros que ele acha, livros que ele ganha. Então ele consegue aprender outros idiomas, ele ali o pouquinho que ele tem de recursos financeiros, sabe, de acesso à informação, ele consegue aprender muita coisa. E, apesar disso, quando esse pai, esse oficial de justiça, percebe que esse é o seu filho e que ele é obcecado por esse desejo de crescer profissionalmente, de seguir a carreira da advocacia, esse pai fará de tudo para atrapalhar a vida do jovem Catadruff. A cada 4, 5 passos que o jovem Catadruff dá adiante, o pai trabalha 4, 5 vezes mais para impedir o crescimento desse menino. Cada vez que ele tenta fazer alguma coisa, o pai vai lá e sabota, sabe? O que ele está tentando fazer, as tentativas de romper, as tentativas de vencer. E fica assim, durante a narrativa, você percebe que esse subtítulo romance de pai e filho não apresenta pra gente nenhuma doçura. Não, gente, aqui nós não temos um romance doce, aqui nós temos um romance seco, áspero, tal qual a estrutura de narrativa do autor. Assim como o autor é seco na descrição, no desenvolvimento, no desdobramento da história, o relacionamento desse pai e desse filho é um relacionamento seco, é um relacionamento áspero. Eles se encontram pouquíssimas vezes e eles têm muito essa coisa do conflito, porque o filho está tentando, o pai está atrapalhando. E a vida desse jovem, ela vai sendo marcada a partir dessas experiências que ele vai vivenciando no desdobramento, do desenrolar da narrativa, e isso vai auxiliando na formação do seu caráter. Então o livro fala acerca das durezas nas relações interpessoais, fala da rigidez moral de seus personagens, tanto para bem quanto para mal. Nós temos uma narrativa, inclusive, se você quer um passeio pela alma humana, caráter, tem uma narrativa
que funciona como uma espécie de passeio pela alma humana, porque tem um quê de narrativa psicológica. Inclusive, Caráter é um bom exemplo sobre o que não devemos fazer se nós quisermos ter um bom relacionamento interpessoal. Se nós quisermos conviver bem com as pessoas, tá aqui um bom exemplo do que não se deve fazer. Bom, gente, por hoje é só. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse livro, dessa história, do caráter, desse relacionamento, dessa mãe forte, desse pai, desse filho, essa questão do passeio pela alma humana, as questões psicológicas, as questões dos relacionamentos humanos, relacionamentos familiares. Eu indico muito para vocês que leiam esse livro. É uma leitura, assim, extremamente excelente e importante sobre essa questão dos relacionamentos. E deixa para mim aqui embaixo nos comentários se você já conhecia Caráter, se você já leu, se você gostou, se você não gostou, se ficou com vontade de ler. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Não esqueça de deixar seu comentário, não esqueça de compartilhar para a gente continuar crescendo. Muito obrigado, porque a gente bateu a meta dos 1000 inscritos e vocês fazem parte dessa conquista. Lembrando que efetuando qualquer compra a partir dos meus links de associado, você não paga nada mais por isso e contribui com Viva Livros. Até o próximo vídeo e viva a vida!